Oi pessoal, me chamo Lohane, sou a professora de Biologia e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo do filo Artrópoda, tá bom? A gente vai dar uma relembrada sobre as características gerais desse filo, tá bom? Pra gente começar a aula e em seguida a gente vai para o nosso conteúdo atual, nosso conteúdo de hoje, que é a classe Aracnida, tá bom? A gente vai dar uma relembrada para a gente poder fixar melhor o conteúdo, tá bom? É muito importante a gente relembrar o que já foi estudado para a gente poder fixar melhor o que será estudado agora, tá bom? Vem comigo! Bom, pessoal, para a gente poder entender melhor do conteúdo, para a gente poder se localizar melhor, eu preferi a gente começar falando do filo artrópoda, suas características gerais, né? Para a gente poder recapitular um pouco do que já foi estudado, né? Porque a gente já estudou bastante coisa, do que já foi estudado, para a gente poder chegar até o ponto hoje, que será o nosso conteúdo, que vai ser os aracnídeos, tá bom? Se vocês lembram da ordem que vem, reino, filo, classe, ordem. Então, hoje a gente já sabe que é o reino animalia, o filo artrópoda, e a gente vai ver um pouco das classes, tá bom? Das classes e das ordens. Então, vamos lá começar nossa aula. Tá, características gerais do filo aracnida. Tá, professora, eu vi aqui que uma das primeiras características é que eles são celomados. E o que isso quer nos dizer, que eles são celomados? Bom, animais celomados, eles são aqueles que apresentam cavidade revestida completamente pela mesoderme. Então, eles têm cavidades, né? Mas essa cavidade, ela é completamente revestida pela mesoderme. E também são triblásticos, professor. O que isso quer dizer? O nome, ele já nos insinua algo, né? Ele fala triblásticos. Professora, tri eu lembro de 3. Então aí, ótimo. 3 o quê? 3 camadas. Eles possuem a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Então, eles são triblásticos, né? Tri, 3. Então, vocês vão lembrar disso. Tá, professora, mas eles são protostômicos. E o que isso quer dizer? Lembrem, quando falar em animais protostômicos, vocês vão lembrar de desenvolvimento de órgãos, de desenvolvimento em geral, tá bom? Protostômicos são aqueles animais que desenvolvem primeiro a boca e posteriormente o ânus, tá bom? Que é totalmente ao contrário dos deuterostômicos, que eles desenvolvem primeiro o ânus e depois a boca. Então, quando falarem em protostômicos, vocês vão lembrar de quê? De desenvolvimento. E esse desenvolvimento primeiro é da boca e posteriormente do ânus. Eles têm simetria bilateral. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os apêndices que eles têm de um lado, eles também têm igualmente do outro. Então, se eles têm 4 pernas de um lado, eles vão ter 4 pernas de outro. Se você partir esse animal ao meio, vocês vão ver simetria, vocês vão ver duas partes iguais, tá bom? E eles podem ser animais aquáticos e terrestres, podem ser animais que vivem na água e animais que vivem na terra. O seu sistema digestório, ele é completo, né? Ele é completo. O que isso quer dizer? Que eles possuem boca, intestino e ânus. Boca para ingerir o alimento, o intestino para receber o alimento, tirar seus nutrientes, e o ânus para defecar os resíduos. E o seu sistema nervoso, ele é ganglionar. Então, os gânglios nervosos é quem fica responsável por esse sistema, por esse conjunto de neurônios, né, que fica fora do sistema nervoso central, ele fica ali mais próximo da coluna desses animais, tá bom? Então, aí, essas são uma das principais características desses animais. E uma característica geral e que é um dos principais responsáveis pelo grande sucesso ecológico da espécie é o exoesqueleto quitinoso. Bom, professora, mas o que isso quer dizer? Gente, vocês podem observar, os artrópodes, eles possuem
esse exoesqueleto quer dizer que é fora, né? O esqueleto deles é fora. Nós, seres humanos, temos o endoesqueleto, que é dentro, e os artrópodes têm o exoesqueleto, que é essa camada mais resistente por fora do seu corpo. E isso é um benefício muito grande que faz a espécie ser ampla e ter muito sucesso na sua sobrevivência. Vamos ver agora algumas vantagens e desvantagens desse esqueleto quitinoso que faz aí esse grupo ser um sucesso ecológico. Temos como vantagem a proteção contra dessecação, né? A gente vê aí contra os raios solares, contra todo esse ambiente quente que a gente está vivendo hoje por conta de impactos ambientais. Ele também protege contra a predação. Então, quando um predador chegar e colocar esse animal na boca, ele vai sentir esse animal um pouco duro. Então, aí já ajuda na proteção para esses predadores se manterem distantes desses animais por conta de eles terem essa espessura mais dura, por conta de ter o exoesqueleto, né? O exoesqueleto, como a gente já sabe, é o esqueleto que é por fora. Tá. E também esse exoesqueleto quitinoso, ele é o local de inserção dos músculos. Então, os músculos estão inseridos, os músculos e os apêndices. E os apêndices, né? Os apêndices locomotores, os apêndices sensoriais. Então, aí, esse conjunto está interligado nesse exoesqueleto quitinoso. Tá. E desvantagem, professora? Por que é uma desvantagem ter um exoesqueleto quitinoso? Por conta de ele ser duro, ele obriga o crescimento descontínuo, né? Tornando necessário a muda ou equidíase. Professora, agora deu um nó na minha cabeça. Tá bom, vamos lá. Esse exoesqueleto, ele é duro, né? Como a gente já viu. Então, ele é um pouco mais resistente. Então, ele não cresce junto com o animal, certo? Ele não vai crescendo de acordo com o restante dos apêndices do animal. Ele é um tamanho fixo, né? O animal, quando tem o seu exoesqueleto, ele é de um tamanho menor. Então, do corpo do animal para o exoesqueleto fica um espaço, né? Que é o tempo que o animal vai crescendo. E quando esse animal fica muito apertado nesse exoesqueleto, ele sai, como a gente está vendo aqui, ó. Ele sai desse corpo antigo pequeno e ocorre a muda, ou que diz, que é a muda desse corpo pequeno para um corpo maior, né? Como a gente pode ver aqui no caso desse animal. Vamos aqui comparar outros animais e os artrópodes. Aqui é a linha do tamanho e aqui do tempo. Esse de azul são os outros animais e esse de roxo, rosa, né? Como vocês queiram chamar, são os artrópodes. Bom, os outros animais, eles crescem com o passar do tempo, né? O tamanho deles vai aumentando com o passar do tempo. Em uma linha, assim, de evolução. Beleza. Mas aí, o que acontece com os artrópodes? Beleza. Formou ali o exoesqueleto quitinoso, belezinha, e o animal está ali dentro. Tá bom. E aí eles vão crescendo, né? Aquele corpo vai crescendo, 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 crescendo. Parou. Aí passa aqui, ó, esse tempo sem crescimento e bem aqui ocorre a muda. Nesse momento, eles vão deixar esse exoesqueleto e já vai ter formado um outro durante todo esse processo. Tá. E aí continua o crescimento, 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 parou. E aí passa um tempo, ocorre a muda novamente e eles continuam a crescer. Quando essa casa fica muito apertada, é quando ocorre a muda ou a equidise. Compreendido? Eu trouxe aqui um pouco, né, um remember da classificação dos artrópodes, para a gente poder relembrar um pouco tudo que a gente já estudou e onde que a gente está, para a gente poder se localizar melhor. Dentro dessa classificação dos artrópodes, a gente tem o subfilo Trilobita. Temos o subfilo Trilobita, que são os animais mais primitivos, são aqueles animais pequenos que viviam dentro d'água.
Tá. Também temos o subfilo crustácea, que são representados pelos siris, lagostas e camarões. Temos, dentro desse subfilo crustácea, a gente tem a classe Malacostraca, né? E dentro dessa classe a gente tem a ordem Isópoda, que são representados pelos tatuzinhos de jardim, e temos a ordem Decápoda, que são representados pelos caranguejos, pelos siris, lagostas, camarões e lagostins. Bom, e a gente vai chegar aqui no filo Chelicerata, né? Que é onde a gente está localizado, que a gente vai dar início a esse estudo, que a nossa aula hoje é voltada para esse subfilo. Bom, e a gente vai estudar aqui a primeira classe, que é a classe aracnida, né? Então, representada pelas aranhas, escorpiões, os ácaros e carrapatos. Professora, mas e esse subfilo Chelicerata? O que é isso? O que isso quer dizer? Bom, esse subfilo, ele traz aí os artrópodes que possuem as quelíceras, né? E eles são representados por essas três classes. Pela classe aracnida, que são as aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos. A segunda classe, que é representada pelos caranguejos ferraduras. E a terceira classe, que é representada pelas aranhas do mar. Só que hoje a gente vai dar ênfase na classe aracnida, tá bom? Vamos lá. A classe aracnida são os animais adaptados ao ambiente terrestre. Então, a gente já viu que eles são representados pelas aranhas, pelos escorpiões, carrapatos, né? Então, são animais totalmente terrestres. O seu corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. E, né, consequentemente, são chamados de prossoma e opistossoma, né? Que são as duas partes que esse corpo desses animais são divididos. Bom, e as quelíceras? As quelíceras que são uma parte fundamental para poder pegar a presa, né? São muito importantes nessa parte de agarrar as presas. Então, a gente vai ver as quelíceras nos escorpiões e as quelíceras nas aranhas. Bom, e a gente vai agora diferenciar as quelíceras, a gente vai dar uma evidenciada nelas. Bom, aqui na imagem da aranha, né, a gente vê aqui já nomeado que as quelíceras são essas aqui, que são usadas para inocular as presas, para segurar as presas. Isso nas aranhas. No escorpião, ela é um pouco reduzida. Vocês podem ver que ela é mais afiladinha, né? Mas ela também é usada para inocular a presa, né? Para poder segurar aquela presa. Então, aí são quelíceras diferentes, mas que exercem a mesma função, tá bom? A classe aracnida, ela possui um par de pedipalpos. Muitas vezes, esses pedipalpos, eles são confundidos com as pernas, né? Desses animais. Por exemplo, nas aranhas, né? Eu já ouvi aluno falando que aranhas têm 10 pernas, mas não. As aranhas possuem 4 pares de pernas, no caso são 8 pernas, um par de pedipalpos e um par de quelíceras. E esses pedipalpos, voltando, recapitulando sobre os pedipalpos, eles têm função sensorial. A gente vai ver aqui, ó, que possuem olhos simples. Então, esses olhos, eles são ali um pouco rudimentares. Eles não têm 100% uma visão ótima. Então, ali, esses olhos, eles são simples, né? Eles não conseguem enxergar muito bem através desses olhos, mas eles possuem um par de pedipalpos que tem aí a função sensorial, a função de sentir onde a presa está, se ela está se aproximando, e aí eles ajudam nessa localização. Também possuem, como eu já falei, 4 pares de pernas localizadas no cefalotórax. Que o cefalotórax, céfalo, né? A gente lembra de quê? Cérebro, né? Céfalo, cabeça, cérebro. Então, aí, esses 4 pares de pernas, eles são localizados no cefalotórax, nessa região, tá bom? E o sistema respiratório é composto pelas filotraqueias. São pulmões foliáceos. Gente, esses pulmões foliáceos são formados por uma série de cavidades do tecido respiratório do animal, tá certo? Eles são organizados como se fossem páginas de livro.
Então, pessoal, esse é o modelo didático da aranha, porque eu achei mais fácil de fazer, né? Ele é feito de massa de modelar, tá aqui na base de isopor. E a gente tem uns palitinhos para poder segurar em uma colinha também, né? Então, vamos lá. Eu trouxe esse modelo porque é mais fácil vocês visualizarem tudo que tem nesse modelo aqui, tá bom? Vamos começar com a divisão do corpo. Em quantas partes ele é dividido? Encefalotórax, que é chamado de prossoma, e no abdômen, que é chamado de opistosoma. Beleza, é dividido em duas partes, encefalotórax, prossoma e abdômen, opistosoma, beleza? Tem 4 pares de pernas, não são patas, pernas, que elas são vinculadas aqui, ó, somente no cefalotórax, tá bom? Os 4 pares de perna são aqui fixados no cefalotórax, beleza? Então, tem 1, 2, 3, 4 pares de perna, beleza. Então, somam no total 8 pernas, 4 de cada lado, tá bom? Vamos lá. Nessa parte frontal, deixa eu ver se eu consigo... Pronto, consegui levantar mais um pouco. Nessa parte frontal, vocês percebem que eu variei as cores, né? Mas é pra gente poder diferenciar um pouco. Vamos lá. Elas possuem os olhos, que são essas bolinhas vermelhas, né? Esses em azul são as quelíceras. Por isso que são os queliceratas, tá bom? Quelíceras em azul para poder segurar a presa e o alimento, e os pedipalpos, que têm função sensorial, tá certo? Elas possuem olhos, né? Olhos simples. Quem desenvolve essa função sensorial são os pedipalpos, tá bom? E aqui também a gente vai poder observar a simetria bilateral. Se você partir esse modelo didático ao meio, você vai ver que os apêndices que vão ficar de um lado são os mesmos apêndices que vão ficar do outro lado aqui, tá bom? Vão ficar do outro lado. Então, nosso modelo didático, para a gente poder explicar melhor como está dividido o corpo desses animais. E por último, e não menos importante, eu vou passar um questionário para vocês, são apenas 5 questões, só para a gente poder praticar um pouco do que a gente viu nessa nossa aula, tá bom? Para a gente poder ir exercitando, para poder fixar o conteúdo. Então, vamos aqui para as questões. Primeira questão. Sobre a classe aracnida, cite exemplos de animais que façam parte da mesma, né? Então, aí vocês vão citar os animais que fazem parte dessa classe. Quais animais que representam? Quais são os principais? E aí vamos para a segunda questão. Como está dividido o corpo dos animais que fazem parte da classe aracnida? E aí, em quantas partes são divididas? Como são chamados essas partes, né? Então, aí nessa questão, vocês vão colocar isso. Na terceira questão, explique o processo de muda ou equidise que ocorre com os aracnídeos. Então, aí vocês vão explicar o passo a passo de como ocorre e por que ocorre, tá bom? Aí vocês vão dar essa explicação nessa terceira questão. Quarta questão. Comente sobre as vantagens e desvantagens do exoesqueleto quitinoso. Então, aqui nessa questão, vocês vão colocar as principais vantagens e desvantagens. Nessa aula de hoje, a gente viu um pouco, né, por que é vantajoso ter esse esqueleto, mas a gente também viu que há uma desvantagem aí em ter esse esqueleto. E vocês vão comentar sobre essas vantagens e desvantagens. Na quinta questão, né, começa com o enunciado. As aranhas peçonhentas e escorpiões utilizam para inocular as presas e para a manipulação de alimentos. De que parte do corpo dos aracnídeos o enunciado se refere? Então, aí existe uma parte do corpo que esses animais utilizam para inocular essas presas. E a gente comentou também na aula de hoje. Então, aí nessa questão, vocês vão dizer que parte do corpo está se referindo esse enunciado, tá bom? Então, pessoal, a gente viu nessa aula de hoje as características principais e gerais sobre essa classe.
A gente viu seus principais representantes, né, e suas características específicas, certo? E agora é com vocês. Passei o questionário, né? Expliquei as questões, o que é para fazer em cada uma, e vocês vão me encaminhar via e-mail, tá bom? Vou mandar o meu e-mail lá no grupo e vocês me encaminham a atividade respondida, o questionário respondido, tá bom? Pra gente poder aí ver o que é que vocês fixaram dessa aula, tá bom? Até a próxima!